Ao lado do Defensor-Geral de Mato Grosso, Djalma Sabo Mendes Júnior. Lembrando que você pode participar desse bate-papo e deve participar desse bate-papo enviando o seu questionamento, a sua pergunta, a sua opinião ao nosso convidado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Eu fico aqui aguardando a sua participação, enquanto isso vou conversando com o nosso convidado. Bom dia, Djalma, obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Bom dia, Thalita. Djalma, me fala um pouquinho sobre os avanços garantidos à Defensoria nos últimos 2 anos, desde que você assumiu a entidade em meio a uma turbulência ligada a alguns membros da entidade. Sim, quando assumi em 2013, nós tínhamos, eu diria que talvez a principal meta nossa era levar a Defensoria Pública para todas as comarcas do Estado. Isso era uma situação que realmente nos angustiava, porque nós lidávamos quase que diariamente com pedidos, encaminhamentos, né, de prefeitos, vereadores, juízes, promotores de justiça, clamando mesmo pela presença de um defensor público naquela comarca, porque a demanda reprimida estava muito grande. Então nós iniciamos ali um trabalho, né, de fortalecer a instituição por esse lado, ou seja, nomear o maior número de defensores públicos, até mesmo porque tínhamos um concurso que estava ainda no seu prazo de validade. Então, mesmo diante de todos esses problemas, né, que nós enfrentamos no início da gestão, e questão de orçamento, comprometimento do orçamento com dívidas, né, nós enfrentamos essa situação e começamos ali a nomear alguns defensores públicos. No ano de 2013, nós conseguimos empossar 20 defensores públicos. E este ano, né, quer dizer, com esses 20, permitiu que a Defensoria Pública estivesse presente em 42 comarcas. Agora, este ano, né, com a nomeação que fizemos em junho, conseguimos nomear mais 45 defensores públicos. Todas as comarcas estão atendidas. Todas as comarcas serão atendidas. O concurso público já estava vencendo, então nós conseguimos, né, um trabalho de convencimento junto ao Poder Executivo, junto ao Parlamento, da nomeação desses defensores. Então, com isso, agora, a partir do dia 31 de outubro, esses novos defensores serão empossados e o ano que vem, todas essas comarcas já terão um defensor público. Outro desafio que você tinha quando assumiu em 2013 foi aumentar a questão orçamentária da Defensoria, porque a maioria dos recursos voltados para a Defensoria eram voltados para pagamento de pessoal. Isso. O senhor conseguiu aumentar esses recursos e fazer investimentos de fato, tanto na unidade central quanto nas unidades do interior? Isso é uma meta que nós estamos perseguindo. Nós conseguimos avançar na questão do incremento de orçamento para o pessoal, tanto que são mais 45 defensores públicos que serão empossados. Então, para o ano de 2015, nós já conseguimos assegurar, né, então, esse orçamento para o pagamento do nosso quadro de pessoal. Hoje está em quanto o orçamento, Djalma? Hoje o nosso orçamento total com pessoal e custeio é de 76 milhões. Então, para o ano que vem, nós encaminhamos a proposta de 90 milhões para pagamento de pessoal, isso já está assegurado. Agora, a nossa preocupação ainda é a verba de custeio. Então, hoje nós temos um custeio a Defensoria Pública previsto no orçamento de 8 milhões. Quer dizer, com a chegada desses novos defensores, que irão assumir comarcas que não têm Defensoria Pública, então nós precisaremos de um incremento. De quanto? Então, eu encaminhei uma proposta, né, de 25 milhões, né, para 2015, para permitir que todas as defensorias, todas as comarcas possam ter a estrutura. Acredita que consiga triplicar essa verba de custeio? Nós precisamos, já encaminhei um ofício ao governador do estado e ele irá reunir-se com os chefes, né, de poderes e as instituições para discutir o orçamento de cada instituição. Então, nós estamos defendendo esse valor
dentro de um cálculo seguro, dentro de um cálculo bem tranquilo, não são números que extrapolam a nossa necessidade. É aquilo que a Defensoria precisa para reabrir 37 novas comarcas. É necessidade real. Isso. Ângela Oliveira, parabenizo o senhor pela atuação frente à Defensoria e gostaria de saber a sua opinião sobre a ocorrência de uma máfia na saúde do Estado, segundo o Ângelo. Ele aponta que alguns mafiosos fazem uso da Defensoria judicializando o serviço para garantir lucros extraordinários e burlar processos licitatórios. A Defensoria tem conhecimento desse tipo de situação? Olha, Thalita, quando a Defensoria Pública ela é procurada, é porque a situação daquele nosso assistido já esgotou todas as vias administrativas. Então, nós temos na área de saúde as 3 principais demandas, que é aquisição de medicamentos, internação e UTI, serviços, e tratamento, né, algum tipo de tratamento. Quando a Defensoria ingressa com uma ação judicial, é porque aquele cidadão, ele já foi encaminhado com todo um diagnóstico, com todo um prontuário médico e que subsidia a ação do defensor público. Tanto que nós temos os pedidos que chegam ao Poder Judiciário são deferidos porque são casos realmente de urgência e emergência. Portanto, agora, a questão do mecanismo, né, que a gestão que a Secretaria de Saúde ela vem desenvolvendo, nós não temos como imiscuir nesse fato, porque nossa atuação já é lá na ponta. É claro que nós temos procurado parcerias, inclusive o próprio Poder Judiciário, hoje existe, né, um núcleo técnico, né, para fazer uma auditoria? Na verdade, para analisar cada valores. caso antes do juiz deferir aquela liminar. Acredito que o Ângelo esteja perguntando, especialmente em relação aos valores pontuados nas decisões ou nos processos. De repente, uma cirurgia que poderia custar 50 mil é posto no processo que custa 100. E, de repente, a Defensoria está sendo usada por pessoas de má fé para garantir lucro. É isso que eu acredito que o Ângelo esteja pontuando. Como eu disse, né, quando o nosso assistido, né, ele chega a buscar a Defensoria, porque já está com risco de morte ou tem a necessidade de um tratamento. Vou dar um exemplo. Recebemos eu sou procurado até na própria Defensoria Geral e nós damos o encaminhamento daquelas pessoas, né, uma pessoa que já estava não tinha um medicamento na rede, e era para tratamento de câncer e a necessidade daquela aquisição. Agora, é claro que nós precisamos, a Secretaria de Saúde, o governo, precisa planejar, né, a questão, seja da aquisição de medicamentos, seja da previsão do próprio tratamento em si. Porque eu não acredito que a Secretaria, com toda a estrutura que tem, não possua esses dados, né? Eu estava agora há pouco comentando com a jornalista, ela estava dizendo, agora a Defensoria Pública, nós adquirimos um sistema, né, onde nós vamos informatizar todo o atendimento dos nossos assistidos. E com isso vai permitir que a Defensoria tenha os dados nas várias áreas de atuação. Então, por exemplo, no caso de saúde, nós vamos identificar cada região do estado, cada município, cada comarca, qual é a principal demanda. Se é medicamento, se é necessidade do UTI. Eu acredito que com essas informações, isso pode até subsidiar o próprio governo do estado a desenvolver uma política estratégica. Agora, eu concordo que quando você não tem na rede pública, seja o medicamento, não tem a disponibilidade de UTI, né, e você precisa da demanda judicial, você vai partir para um contrato emergencial,
você vai partir, quer dizer, eu acredito que o custo aumente, né? Então, o que precisa é ter um planejamento, né, nessa área. Defensor, o senhor é candidato único nas eleições da Defensoria em novembro, é o único inscrito, né? A que o senhor atribui essa única inscrição frente a, que eu falei, a todas as turbulências que a Defensoria viveu entre os anos de 2012 e 2013? Olha, dentro de um processo eleitoral, claro que nós esperávamos, né, que haveria o debate, até porque isso é extremamente salutar para a instituição. Claro que foi uma surpresa, né? Isso representa que a própria instituição, os próprios colegas, então, perceberam o trabalho que nós vimos desenvolvendo à frente da Defensoria Pública Geral, né? Por outro lado, isso, além de me motivar a continuar fazendo um trabalho pela nossa população carente, né, isso aumenta também a nossa responsabilidade. Então eu fico, por um lado, me sinto até orgulhoso pelo reconhecimento, não vou negar isso, né, mas por outro lado isso também aumenta a nossa responsabilidade e nos motiva mais ainda. Karina pergunta por meio do chat, defensora, ela gostaria de saber como está o trabalho feito pela Defensoria com pessoas surdas. Segundo ela, na maioria dos casos, os próprios surdos acabam dependendo de um parente, tirando o próprio bolso para poder garantir um intérprete, por exemplo, né, numa audiência. E eles ficam à mercê de voluntariados. Como que tem sido o trabalho da Defensoria nesse caso? Então, essa é uma preocupação que nós estamos tendo e que vai ser, na próxima gestão, eu pretendo implementar, que é uma atuação do defensor público mais voltado para o social, ou seja, mais para a comunidade. Distribuição de uma justiça social, não focar apenas, né, numa ação judicial ou levar aquela demanda ao Poder Judiciário. Então é fazer valer a missão da Defensoria de um instrumento de transformação e de pacificação social. Então nós vamos fortalecer o nosso atendimento nas comunidades. Com isso, demandas como essa, claro que surgirão. Hoje, quando isso bate à nossa porta, né, normalmente o que o defensor faz, havendo a violação ou ali talvez um direito que está sendo violado, então levamos o caso até o Poder Judiciário. Mas nós vamos procurar ir além. Antes de demandar junto ao Poder Judiciário, transformar isso numa política institucional, ou seja, a nossa legislação já prevê isso. Então a Defensoria Pública, ela tem que fazer valer o seu lado conciliador. Então nós iremos estruturar todas as áreas específicas da nossa atuação, como, por exemplo, direito do consumidor, direito à saúde, o próprio direito de família, enfim, regularização fundiária, para fazer com que a comunidade, então, ela sinta a presença mais forte da Defensoria Pública. Defensor, vamos falar de assuntos espinhosos também da Defensoria. O mais recente deles é a abertura de um PAD, um processo administrativo disciplinar contra um defensor, o Air Praeiro, da possibilidade dele ter usado a sua filiação e seu instrumento, essa circulação entre partidos políticos na Assembleia Legislativa. A que o senhor atribui esse tipo de situação? Thalita, eu não... Por uma posição, né, como defensor público geral, nós temos que ter toda a cautela, né, nesse assunto. Até porque a investigação está sendo conduzida pela Corregedoria Geral. Então, os fatos que ali, em tese, configurariam algum ilícito administrativo estão sendo apurados. Ao final, a Corregedoria vai emitir um parecer que pode ser, né, favorável, desde a própria absolvição, até mesmo porque o processo, né, de uma maneira em geral, seja o processo administrativo, seja o processo judicial, ele é um instrumento de garantia não somente da sociedade, como do próprio investigado, porque nele você permite a ampla defesa ou contraditório. Então, os fatos estão sendo apurados, então, e eu na condição, né, de juiz dessa causa, vamos dizer assim, eu tenho que me reservar a opinar. Então, o trabalho está sendo conduzido
pela Corregedoria Geral e vamos aguardar, né, essa apuração. No entanto, a Defensoria não tem nenhuma restrição de que defensores sejam filiados a partidos políticos. Não, nós não temos essa vedação, né? Exemplo disso é que nós temos, inclusive, defensores que são candidatos, né? E o próprio exemplo do deputado Valtenir Pereira, que é deputado federal, que está buscando o seu terceiro mandato. Então, nós não temos essa restrição legal de termos uma filiação partidária. A preocupação seria somente se o uso dessa filiação como instrumento de barganha, seria isso? A nossa missão, ela está muito clara na Constituição, né? É levar a assistência, a orientação jurídica, né? Assistência jurídica às pessoas que não têm condições de contratar uma defesa. Então, o nosso papel constitucional, ele está bem delimitado. O senhor falou dos desafios para o próximo biênio, seria a questão da pacificação social. Mas há outros desafios que o senhor deve enfrentar, caso seja homologado o nome, isso é muito provável pelo governador, outros desafios que devem ocorrer entre o biênio 2015 e 2017? Sim. Nós vamos, além desse trabalho, como eu disse, de fazer um planejamento em cada área de atuação voltado mais para o coletivo, mais para a comunidade, nós temos que buscar a estruturação do órgão, né? Como eu disse no início, o nosso orçamento de custeio ainda é muito pequeno. Então nós estamos fazendo um trabalho e com isso conscientizando o próprio parlamento, o próprio poder executivo de que o investimento na defensoria pública retorna para o próprio Estado, né? Eu vou te dar um exemplo. Aonde não tem defensor público, o juiz de direito ele se vê obrigado, né, a nomear um advogado para atuar naquele caso específico. E isso gera para o próprio Estado um custo muito alto. Um exemplo muito simples de uma comarca que nós temos no interior do Estado, uma comarca pequena, de Rio Branco, na região ali de Cáceres, somente de julho a dezembro do ano passado, foram arbitrados a título de honorários para advogados, pela ausência de defensor público, mais de 960 mil reais de honorários. Ao passo que um defensor público, o custo para o Estado é de 300 mil reais por ano. Quer dizer, o defensor, e ele é defensor público 24 horas, ele atua exclusivamente como defensor público. Já o advogado nomeado, ele atua naquela causa específica. Então, é isso que nós procuramos demonstrar para os deputados e para o governo, né, da viabilidade e da economicidade que a Defensoria Pública gera. Karina se manifesta pelo chat, fala que o senhor não deixou muito claras as atitudes em relação aos surdos. Sim. Contrataria intérpretes de Libras ou qualificaria o atendimento já existente? Olha, essa questão nós temos que fazer, naturalmente, qual que é a solução mais viável, né? Eu vou dar um exemplo e não vou fugir, eu vou dar a resposta nesse caso específico. Nós temos uma demanda muito forte na área de saúde, na área de família, né? Então, só que, no caso de uma separação judicial, e que envolve a guarda de uma criança, né? Então, normalmente, o trabalho que é desenvolvido, o defensor público ingressa com aquela ação judicial e esgota-se ali a nossa atuação. Agora, o problema que está no seio daquela família, naquela dissolução, né, daquele casamento, continua, permanece. Então, preocupado com isso, nós estamos começamos a fazer um trabalho de estruturar um núcleo de psicologia e assistência social. Ou seja, a defensoria também vai dar esse suporte, esse acompanhamento. Então, agora, nesse caso específico, né, nós temos que ver qual que é a solução mais viável. Hoje nós não temos isso. Agora, claro que se alguém com essa deficiência, né, nessa situação, for nos procurar, nós temos que resolver. Seja nós contratando um intérprete ou qualificando alguém do quadro. Agora, é claro que isso é uma situação que nós estamos começando a enfrentar.
Defensor, para encerrar nosso bate-papo, a gente está no processo eleitoral e até se a eleição acabar no primeiro turno dia 5, se for segundo turno dia 26. O senhor deve ser homologado pelo atual governador para o próximo biênio. Caso tenhamos a vitória da situação da oposição, como o senhor deve lidar? Primeiro, caso a oposição ganhe, como seria o comportamento do senhor em relação ao próximo governador? Veja bem, como defensor público geral, né, nós temos que desenvolver políticas para o Estado voltadas à nossa área de atuação, que é a Defensoria Pública. Portanto, independente, né, daquele candidato que sair vitorioso, né, até pela preocupação que acredito que os candidatos possuam nas diversas áreas e na área social, que é por onde passa também a nossa atuação, eu acredito que nós teremos, né, uma perfeita sintonia. Até porque nós vamos levar, né, os problemas e buscar uma solução. E os candidatos estão aí apontando para uma solução nas diversas áreas. Então, eu creio que nós teremos um bom nível, né, de relacionamento com qualquer candidatura que está aí colocada. Mesmo sendo oposição. A Defensoria hoje, ela é uma instituição que ela possui autonomia, né? Claro que tanto a Defensoria como o Ministério Público, nós somos poder executivo. Né? E depende de repasses do executivo. Mas nós orbitamos o poder executivo. Nós temos uma autonomia, mas nós estamos dentro da estrutura do poder executivo, como são as secretarias. Mas nós gravitamos o executivo, digamos assim. Agora, o próprio Poder Judiciário, Tribunal de Contas e a Assembleia, que também tem suas demandas, né, buscam junto ao Executivo, que é o detentor da arrecadação, né, do orçamento do Estado, né, soluções para enfrentar ali as suas demandas. Então, com a Defensoria Pública também não será diferente. Então, eu creio que nós teremos aí um bom relacionamento com o futuro ou a futura governadora do Estado. Tá certo. Djalma, obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Agradeço mais uma vez e, como sempre, estou à disposição.